A nossa vida é glorificarmos a Deus todos os dias pela salvação que Ele nos deu, quando enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Jesus consumou na cruz todo o plano da redenção, tudo aquilo que Deus tinha determinado para que a alma do homem fosse alcançada. E Jesus reconciliou-nos com Deus através do seu sacrifício. Não temos como pagar esse tão alto preço. Temos apenas que agradecer, louvar a Deus. E sobre esse resgate que eu quero falar um pouco hoje, esse resgate que alcança todos aqueles que são regenerados. Mas o que de fato aconteceu? Primeiro, é importante sabermos que o homem caiu, o homem pecou. Quando Adão peca, ele não peca apenas por um indivíduo, mas ele peca por uma raça. E o livro de Romanos, no capítulo 5, fala muito bem que todos pecaram junto com Adão, porque a raça do homem passou a ser depravada. A partir daquele momento, o homem passou a viver no império das trevas, num reino que era um reino da potestade do mal. O mal passou a dominar o nosso mundo e todos nascem em pecado, precisam ser restituídos novamente. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos perdemos a glória de Deus naquele único ato de um homem que desobedeceu e o homem caiu. Mas eu quero dizer que Jesus foi enviado para que pela sua obediência e o seu sacrifício nós fôssemos resgatados. E eu quero hoje fazer uma breve explanação de alguns textos para que você medite nesse tão importante transferência de vida que foi nos dada. E eu não chamo esse vídeo de aula, mas apenas de uma exposição de textos que fazem parte de um estudo que eu fiz para mostrar que nós somos resgatados desse império das trevas e levados para o reino de Deus. Eu quero passar a avaliar esses textos agora, meditar nesses textos junto com você. Eu convido você a pegar sua Bíblia, anotar os textos que serão aqui citados para que você possa fazer a leitura depois na íntegra e meditar na profundidade daquilo que iremos falar através das Escrituras. Eu prefiro muito falar sobre a Bíblia, mostrar os textos para que você faça também a sua reflexão. O primeiro texto que eu quero abrir com você está no livro de Colossenses, logo no primeiro capítulo, nos versos 12 a 13, diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O 13 diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja como esses dois versos eles praticamente resumem o plano da redenção. Eles mostram tudo aquilo que Deus fez e coloca na pessoa do Senhor Jesus, que é a pessoa central do Evangelho, esse preço desse resgate. Perceba que o texto diz: Ele nos transportou. Esse transportou no original muitas vezes é traduzido como nos arrancou. E primeiramente ele mostra onde nós estávamos, onde o homem ele nasce. O homem ele nasce sob a ira de Deus. E diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós éramos dominados pelas trevas. O homem, no seu pecado e no seu estado natural, ele vivia nas trevas e houve esse resgate que foi através do Senhor Jesus, e nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Livro de Atos, capítulo 26, verso 18, fala um pouco da missão de Paulo, aquilo que Paulo foi comissionado a fazer. E o verso 18 diz assim: para lhes abrires os olhos e se converterem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Veja como Paulo ele é comissionado para a pregação do Evangelho, e esse verso ele outorga a Paulo essa tão importante missão. Paulo, ao pregar o Evangelho para todas as províncias que ele pregou, as pessoas que ele ensinou, que ele pregou, as igrejas, tanto através das suas viagens missionárias quanto seus escritos, que muitos dos escritos passaram a ser livros da Bíblia Sagrada. Paulo ele é colocado diante desse projeto tão maravilhoso, que é o efeito que o Evangelho causa nas pessoas, abrir os olhos para que se convertam de seus pecados e
se convertessem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Olha que maravilhoso, né? Nós fomos resgatados das mãos do adversário e hoje estamos em Deus. Completa o texto dizendo, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Também no livro de Colossenses, no capítulo 2, verso 15, diz assim, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente à vergonha, triunfando deles na cruz. Veja que a vitória, esse transporte, esse resgate das trevas para a luz se deu através do objeto central do Evangelho, que é a cruz de Cristo. E através dessa cruz nós fomos salvos porque ali foi pago o preço do resgate da nossa alma, né? Enquanto o Senhor Jesus estava no seu ministério junto com os discípulos, ele mesmo apresentou esse projeto e apontou para essa vitória. Diz assim, João capítulo 12, verso 31 diz assim, agora quando? Agora a cruz, o caminho dele para a cruz, a vitória dele na cruz, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. A cruz é uma vitória, a cruz ela não simboliza uma derrota, a cruz é a vitória, porque Jesus ali venceu a morte, venceu as potestades, venceu os principados e ele ressuscitou para nos dar a vida. João 16, verso 11 diz, porque já o príncipe deste mundo está condenado. Fala exatamente disso, né? A condenação que já veio sobre o príncipe desse mundo, sobre Satanás, porque o Senhor Jesus ia vencê-lo na cruz. E existe um texto também que é uma profecia a respeito de João Batista que ia preparar o caminho para o Messias, que está no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no primeiro capítulo. Você pode ler os versos 78 e 79. Preste atenção, diz assim, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente nos visitará. É a profecia a respeito do Messias. 79. Para iluminar os que estão assentados nas trevas e na sombra da morte. Olha só, né? Aqueles que estavam sentados nas trevas iam receber a luz. E nós sabemos que quando a luz chega, as trevas se dissipam. Muitas pessoas dizem que há uma luta, um conflito entre trevas e luz. Veja bem, esse conflito não existe. Quando a luz chega, é porque as trevas já se dissiparam. As trevas já perderam. E é exatamente isso que esse texto diz. Para iluminar os que estão assentados nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés pelo caminho da paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Essa paz aqui está falando sobre a reconciliação de Deus com o homem, porque a palavra fala na carta aos Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. A paz é o fim do conflito entre duas entidades. Onde há guerra não há paz, onde há paz não há guerra. E a paz, o shalom de Deus, é quando nós somos reconciliados com Deus e temos paz para entrar na presença dele. E essa paz foi proporcionada pelo príncipe da paz, por aquele que gera a paz, por Jesus que nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício. Em Lucas, no capítulo 4, Jesus ele chega em uma sinagoga, é dado um livro a ele, esse livro é o livro de Isaías. Jesus abre esse livro e começa a pregar. Lucas 4, verso 18 e 19, você vai ler que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu a pregar boas novas aos cativos, aos pobres, e tem uma parte que diz assim, me ungiu para apregoar liberdade aos cativos. Apregoar liberdade aos cativos, liberdade do poder das trevas, porque nós estávamos presos nas garras do adversário e hoje nós somos resgatados e vivemos no reino do seu Filho amado, do Filho Jesus, que nos fez herdeiros e hoje nós temos parte nessa herança. Talvez seja por isso que tantas vezes eu falo desse momento tão difícil da história da humanidade, que foi a queda do homem. Talvez seja por isso que muitas vezes eu falo que todos nós éramos merecedores da ira de Deus.
estava sobre nós o juízo do mal. E quando nós aceitamos a Cristo, todos os nossos pecados são perdoados e nós somos justificados por crer em Jesus. Nós somos achados justos pela fé. Somos justificados pela fé e o justo viverá pela fé, o justo passará a viver pela fé. Talvez seja por isso que eu recorro tantas vezes aos mesmos textos, para que você entenda a profundidade e a maravilha desse sacrifício feito pelo Senhor Jesus, esse preço tão caro que nos trouxe a luz do Evangelho e nos tirou do domínio do mal. Talvez seja por isso que tantas vezes eu prego assuntos parecidos. Se você já assistiu os outros vídeos, eu às vezes uso as mesmas abordagens para que fique claro para você que Jesus pagou o preço pelo resgate da sua alma. E se você ainda não aceitou a Cristo, que você faça ainda hoje e você creia no Filho de Deus e seja salvo. Olhai para mim todos os cantos da terra e sede salvos. É a profecia que está em Isaías. Meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida através desse vídeo, que você passe a entender que você já venceu o maligno e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus.